Fala, meus estimados sobrinhos, tudo bom com vocês? Com o tio tá tudo ótimo. Aqui vamos de obra nova? Essa aqui vocês me recomendaram há um baita tempão atrás, mas nunca tinha nem chegado perto. Aí resolvi dar uma chance esses dias e que coisa linda, tá? Eu vi poucos capítulos, assim, pouquíssimos mesmos, então vamos acompanhar essa história juntinhos. Então, partiu para a história do mundo após a queda. E assim, um salgadinho e é bem agora, né, rapaz? Putz, o pacote caiu no chão e tá rasgado, mas que diazinho de merda estou tendo, hein? Até um alerta de emergência começou a passar na televisão. Estão falando algo sobre um terremoto gigante? Bobagem, nunca que isso. Eita, tá tudo tremendo. Realmente tá acontecendo um terremoto. Do lado de fora, esses terremotos estão se intensificando e um pilar surgiu devastando toda a rua. O rapaz encapuzado correu para proteger a pobre criancinha catarrenta da loja. Tal fenômeno ocorreu em todos os lugares no mundo. As pessoas deram o nome a este evento de Torre do Pesadelo. E diversas pessoas após isso começaram a receber convites para serem tais de andarilhos da torre. Todas as pessoas que aceitaram os convites eram invocadas e caíam nos campos de batalha dessa grandiosa estrutura, que parecia os levar para outro mundo. Ao receberem tais bênçãos do sistema que os convocou, essas pessoas puderam obter itens, habilidades, classes secretas, assim como se tudo fosse um grande jogo. Mas nem tudo eram felicidades e bênçãos. Entre meio às andanças e explorações dessa torre, um aviso foi dado, que o impacto da torre seria realizado. Este tal impacto da torre era um evento que era ao contrário do que estava acontecendo com as pessoas que entravam, porque era a vez dos monstros descerem da torre e atacarem o mundo exterior. As armas humanas não eram suficientes para impedir o avanço dessas bestas violentas. Por conta dos monstros saírem da torre para atacar tudo ao redor, um terço da população do mundo foi aniquilada. As pessoas que estavam fora da torre não tinham mais esperanças, e as que estavam dentro tinham que aceitar o destino de salvar o mundo. O próprio aviso que chegou a elas era de se tornar um andarilho com o potencial de salvar a todos. E isso que fizeram, exploraram evento por evento, andar por andar. Um grupo específico chegou até uma sala bloqueada por uma grande rocha que impedia o caminho. Lá realizaram alguns golpes pesados para libertar tal porta e descobriram diversos fragmentos azulados. Estes eram chamados de Pedra do Retorno, um item mágico que permitia fazer o usuário retornar no tempo para o momento que chegou na torre, levando todas as memórias atuais. Naquela vez, o líder dos andarilhos da torre usou o fragmento para confirmar se era real, e todos ali observaram um clarão sendo formado e o líder deu um sumidão no jutsu e simplesmente desapareceu. Isso causou uma preocupação, afinal de contas não sabiam se isso havia funcionado ou alterado alguma coisa no passado. De fundo, Sakamoto, um ex-professor e membro do grupo, criou uma possibilidade em sua mente, que o líder voltou no tempo, só que em outra linha do tempo. É como se um multiverso fosse criado quando o líder usou a Pedra do Retorno. Então fazia sentido nada neste mundo ter mudado. O líder voltou ao passado, mas para algum outro mundo que não era este. Afinal de contas, não sentiram mudanças. Ainda afirma que não tem certeza que se todos usarem a pedra vão voltar para a mesma linha do tempo. Pode ser que nunca mais se encontrem. Este item era além do senso da humanidade comum. Naquele mesmo instante, no lado de fora, um segundo impacto da torre foi realizado. Hordas e mais hordas foram despejadas para o mundo exterior. E com isso, naquele dia fatídico, antes de toda a humanidade ser aniquilada, os andarilhos precisavam tomar a decisão mais crucial da sobrevivência dos humanos, que era ou usar a pedra e retornar ao passado para tentar prevenir o que aconteceu, ou continuar na torre e conquistá-la, com a possibilidade alta de morrer no caminho, mas desvendar o que aconteceria. Muitos daqueles que continuaram a exploração à torre se encontraram em diversas situações muito críticas, e muitos outros acabaram morrendo. Aqueles que não aguentavam mais tanta falta de esperanças utilizaram de suas pedras de retorno e voltaram ao passado, abandonando este mundo cruel. Um dos homens que não sabia qual decisão tomar apenas ajoelhou em frente a um grande monstro, já entregando sua vida para o destino.
Mas, de repente, sucessivos cortes ligeiros foram criados, e à sua frente era visto um homem, aquele que levou a besta ao chão em instantes. O homem que chegou foi logo ao resgate do rapaz no chão. Atrás dele, diversos outros homens o acompanhavam com equipamentos bem deslumbrantes e bem experientes. Outro homem que estava à frente de todos agradeceu ao rapaz por não ter fugido deste mundo. Afinal, todos que estão ali são as últimas esperanças deste mundo. Todos ali querem proteger o presente e não o passado. Este era o último esquadrão e última luz da humanidade, o grupo Carpe Diem. Logo somos levados a um novo campo de batalha com diversos homens já mortos ao chão. Logo à frente, o homem das longas capas e com duas espadas avançava furiosamente no monstro de chapéu, e berrou para seu companheiro parar com a soneca e vir ajudá-lo. E de trás do monstro, Jai estava em prontidão para o ataque. Ambos passaram voando diante de tal monstro e conseguiram rasgar seu corpo e cabeça, partindo todos os membros. Após finalizar este monstro, conversaram entre si que, felizmente, ninguém do esquadrão morreu, apenas alguns feridos, e eles iriam melhorar após um breve descanso. Uma arma surgiu da morte desse grandioso monstro. Essa era a espada que suprime dragões. Uma espada que o Tigre Fantasma, o mestre do 85º andar, forjou para matar um dragão, contendo a energia do sol e da lua. Jai pega aquela lâmina contente que algo mais forte surgiu para o seu arsenal, e estava confiante para continuar subindo. Até pensou que tudo poderia dar certo, e meses depois seus olhos estavam apavorados, isso porque à sua frente estava o mestre do 98º andar. Agora todos seus companheiros estavam mortos, desfigurados no chão, praticamente irreconhecíveis. Jai tomou um tabefe da criatura e voou para longe, se chocando nas pedras. Aqui, imagens de sua vida começaram a passar diante de seus olhos. Tudo parecia ser em vão, todo esforço e sacrifício. E, diante de si, a fera estava carregando um poderoso ataque, enquanto Jai estava conformado que iria morrer dessa forma mais do que patética. Mas seus olhos cerraram, e de longe estava seu companheiro, seu último companheiro ainda batalhando com o fogo vivaz em seus olhos. Este conseguiu atacar a fera e a fez desestabilizar completamente. E berrava para Jai se levantar, ainda não era a hora de morrer, e que não conseguiria vencer essa criatura sozinho. Mas a besta era realmente ligeira e violenta. Ao encarar o movimento do homem à sua frente, usou de sua carapaça pontiaguda e conseguiu perfurar o corpo do rapaz. Um berro de desespero ecoou pelo salão, esse que foi dado por Jai em decorrência da cena que viu. A fera continuava nervosa com o homem que estava espetado e não morria, então avançou furiosamente para a parede à frente, dando uma cabeçada junto ao corpo do pobre coitado. Jai cerrou os dentes na maior raiva que seu ser já havia experimentado. Ao buscar a sua grande lâmina, encarou o monstro, e com isso uma espécie de linha branca surgiu em sua visão. Não entendia o que era, mas também não questionou. Apenas acompanhou tal linha que levava até o coração desta fera, que estava protegido pela carapaça. E depois disso, é apenas história para contar. A criatura finalmente tombou. Jai correu rapidamente para seu companheiro que estava nas últimas. O ferimento atravessou boa parte lateral de seu corpo, e, sem alguém para prestar a cura para ele, ambos sabiam que não havia salvação. Este era Yun-Hua, e, enquanto segurava a pedra de retorno, apenas se desculpou com seu amigo. Jai se recobrou no momento que o conheceu. Mesmo nessa torre cruel e violenta, Yun-Hua nunca deixou de sorrir. Por isso, os andarilhos o deram o apelido de Cavalheiro Sorridente. E aquele sorriso se perdeu pela primeira vez ao fim dessa trágica batalha. Jai apenas se virou, pedindo para partir o quanto antes. Mas seus olhos estavam tristes. Sabe o que viu há pouco? E sim, ele viu a Pedra do Retorno. Mas essa pedra estava muito desgastada, então provavelmente não tinha poderes para retornar ao passado. Enquanto usava suas últimas forças para subir alguns lances de escada, o rapaz fica convencido que é possível chegar ao topo da torre, desde que Jai esteja firme. Ele vai conquistar o topo disso tudo. Se sentou em uma grande janela e mais uma vez fica feliz que o mundo tem alguém como Jai, que é forte e convicto em suas ações. E então, Yun-Hua se joga para trás, caindo para fora da torre enquanto dá seu último suspiro. Ao chegar à porta 99, Jai apenas tem lembranças e memórias do seu amigo, mas precisava seguir em frente. Isso era pelo bem da humanidade.
Então abre a porta e um súbito frio o preenche. À sua frente, um campo nevado o aguardava. Mas não era nem um pouco amigável, porque, pouco tempo após entrar, diversas explosões de gelo começaram a ocorrer sem parar. E quem o estava caçando era uma grande besta, um dragão de gelo. E este monstrinho até tinha a mesma capacidade intelectual de falar a língua humana. Jai conseguiu fugir depois da perseguição implacável. Seu braço havia sido atingido por uma das explosões e permanecia congelado. E aqui é revelado que faz 10 anos que o Prota chegou até este andar. Mesmo que tenha enfrentado muitos perigos antes, este andar era insanamente mais perigoso. O mestre deste andar era o dragão de gelo, Vel'Kizos. O sopro dessa criatura era difícil de suportar até mesmo com a resistência a gelo no mais alto nível. E se não fossem os equipamentos que foram deixados para trás pelos demais andarilhos que já partiram, não teria aguentado tanto tempo assim. Já que estava portando a espada matadora de dragões, a armadura de demônio de gelo e o bracelete do Rei das Chamas. E, ao tocar neste item, se lembrou de uma pessoa extremamente querida do seu passado, Han. E a figura dela apareceu à sua frente, como se estivesse o acompanhando a todo momento. Logo retornamos para décadas atrás, onde o ferreiro Jari questionava se seu fiel cliente estava confiante em derrotar a próxima criatura. E eles estavam na vila de Atopos, que foi conquistada depois de derrotarem Altemienos, o mestre do Andar 50. Neste ataque, muitas e muitas vidas foram perdidas. Por conta disso, muita coisa mudou no sistema dos andarilhos. E Jari era o último ferreiro que resistia nessa vila. E ele fica bolado de lembrar disso, afinal de contas, Jai é também seu único cliente fiel. E as coisas estavam ficando piores cada vez mais. Os suprimentos dos andarilhos inferiores pararam de vir. E isso era bem esperado, afinal de contas, não haviam mais humanos vivendo na torre, e também no mundo exterior. E sinceramente nem sabem que ano estão. Mais de 10 impactos da torre já aconteceram até o momento. E a partir de um determinado momento, pessoas pararam de serem invocadas para subir a torre. Jari questiona se não tem nada que incomode o seu cliente, enquanto sobe e desce essa torre infernal a todo tempo. E sinceramente, Jai nem consegue pensar, mas se recobrou. Sempre que volta até o local onde foram descobertas as pedras de retorno, lá existiam escrituras estranhas, e, sinceramente, não conseguia imaginar o que significavam ou quem as escreveu. O ferreiro ainda afirma que a vovó Helene desapareceu da torre há alguns dias, e todos sabiam o que isso significava, porque dentro deste mundo não era possível morrer de velhice, ou a pessoa retornou ao passado ou se jogou para fora da torre. Ela e Jari eram um dos poucos andarilhos que prestavam suporte aos demais, e com esta informação, Jai pediu pelos ensinamentos de seu amigo ferreiro. Logo voltamos ao momento. O dragão de gelo estava frente a frente com Prota, e parabeniza pelo seu feito de subir sozinho até seu andar. Isso, de fato, nunca aconteceu antes. E o Prota apenas debocha, dizendo que vai se sentir sozinho depois de matar o dragão, e que até mesmo um monstro deste nível apresentava fraquezas. Sua armadura de gelo estava lentamente se rachando. E em um novo avanço, uma nova batalha se iniciava entre os dois. E muitos dias se passaram desde o início deste que parecia ser o último confronto. Até sermos levados a Jai preso no gelo. E à sua frente o dragão dizia que era admirável a resistência que demonstrava, mas o único destino que poderia enfrentar era a solidão massacrante e o vazio absoluto. E Jai apenas berrava ao dragão para calar a boca, porque falava demais sendo apenas uma lagartixa gigante. Rompendo toda aquela criação de gelo que personificava seus antigos companheiros, avançou bravamente para cima do dragão. E mais flashbacks do Naruto em tela. Memórias de quando o Prota entrou na torre. Ele entrou tarde, muito depois das primeiras levas de invocados. Por isso perdeu muita coisa, como habilidades e classes secretas. Por isso desistiu das outras habilidades e se concentrou em apenas uma, a estocada. E no fim, havia matado mais de 50 milhões de monstros apenas com essa habilidade, tornando ela totalmente insana. Até mesmo ganhou este apelido há muito tempo atrás. E depois de chegar a um nível tão alto, essa habilidade passou por uma espécie de modificação. Estava mais rápida, precisa e forte. Por conta disso, essa simples movimentação de espada era comparável ao poder de uma habilidade secreta. E justamente por não ser uma habilidade em si, não consumia seu espírito ao usá-la,
então poderia usar sem se cansar. O dragão abria sua boca para mais uma baforada congelante. E nesse instante de desespero, uma nova linha branca se formou no local, a qual tinha conseguido ferir a criatura antes. Essa luz era a mesma que viu no andar anterior. Precisava segui-la com toda a sua força. Então, agarrou seu espadão com tudo que podia e avançou berrando para cima do grande dragão. Uma luz surgiu deste trajeto como se fosse uma habilidade divina, e estocou com força a face da criatura. Mas só isso não foi suficiente. Destruiu um de seus olhos e sua mandíbula. Porém o dragão permanecia vivo e ainda mais furioso. Agora, usando de suas asas para sair do alcance dos ataques do humano, o dragão voou para o alto e novamente conjurou sua baforada. Tal ataque era incessante e totalmente destrutivo, estava ainda mais impiedoso do que antes. Com esses ataques, criou uma barreira de gelo, e Jai estava entre meio àqueles paredões. A lagartixa continuava falando que se houvesse pelo menos 10 humanos do mesmo nível que o Prota, poderiam o derrotar. Até mesmo diz que se a raça humana não tivesse sido enganada pela Pedra do Demônio do Sonho, o destino poderia ser bem diferente. E isso desperta uma curiosidade para cima de Jai, mas o dragão avançou com suas grandiosas garras, destruindo tudo no caminho. Jai, no último segundo, conseguiu desviar e correu até a entrada deste andar, assim fechando a porta. E se aquele último ataque tivesse arranhado, teria morrido instantaneamente. Ficou se perguntando o que diabos era essa Pedra do Demônio do Sonho que o mestre do 99º andar havia dito. Então, 5 longos anos se passaram, 5 anos de tentativas e batalhas árduas finalmente acabaram. Sim, acabou sem nenhum tipo de clichê de luta, apenas acabou rushado igual a 90% dos mangás e manhwas atuais. O Prota ficou bem nervoso de tantas telas terem aparecido diante de sua visão depois de matar o dragão. Enquanto perguntava ao dragão que estava no seu último suspiro e indo de arrasta sobre aquela tal Pedra do Sonho. O mesmo apenas responde que Jai descobriria tudo quando fosse até o último andar. Deste grandioso chefe foi dropada a espada do dragão de gelo. A lâmina se revelava quando o mestre desejaria lutar. O sangue do dragão começou a se movimentar e criou uma grande porta. Essa era o sinal da última porta, do último andar. Jai atravessou, e no instante que fez isso, o portal se desfez e de cima dele apareceu escrito Sala de Controle. E rapaziada, ele se assustou com a cena que viu, porque este andar tinha todos os registros dos demais andares inferiores. Rapidamente pegou em sua espada ao ouvir uma voz ao fundo. Essa voz está bem surpresa pela façanha de alcançar esta sala tão rápido, e pede desculpas por não mandar a mensagem assim que entrou aqui. E um aviso aparece na frente do Prota, o parabenizando por ser a primeira pessoa do mundo 294 a finalizar o tutorial. E sim, já encarou essa tela com um tremendo espanto, porque estava escrito tutorial? Tudo que ele passou, todos esses anos, esses sofrimentos intermináveis, os companheiros que perdeu. A voz ao fundo aparece e era um ser em formato de leão negro, pedindo para o rapaz não ficar tão surpreendido assim, senão seria engolido pelas emoções. E Jai logo pergunta quem diabos era o ser à sua frente. Então este se apresenta. Seu nome era Beastrain, o demônio mestre da Torre dos Pesadelos, a qual foi concluída agora. Jai questiona que patifaria é essa de ser apenas um tutorial, e parece que o verdadeiro jogo iria começar só agora. Beastrain estala os dedos e diversas imagens do passado de Jai e de seu grupo aparecem naquelas telas, desde seu primeiro encontro com aqueles que chamou de amigos, companheiros e também sua amada. Beastrain sabe por tudo que o rapaz passou, a tristeza, a raiva, os arrependimentos. Bom, era normal sentir essas emoções inúteis, então dá uma nova oportunidade, a de recomeçar todo este jogo. Isto era um benefício incrível, um ser que poderia recomeçar tudo a partir das memórias de um protagonista, e isso só poderia acontecer de verdade em manhwas. E Jai se pergunta se foi enganado este tempo todo, se não tinha o jeito real de salvar o mundo e parar com os impactos da torre. A salvação da humanidade então era simplesmente uma falsa esperança? O Prota apenas afirma ao demônio que não tem intenção nenhuma de voltar ao passado, e Beastrain cai na maior gargalhada possível, até mesmo distorcendo seu rosto. O demônio ainda avisa que nada na Grande Terra ou na Torre tem poder de fazer alguém voltar no passado. E isso deixa Jai bem puto.
Tem certeza que existe uma pedra chamada de retorno, e nesse instante se recorda das palavras do dragão de gelo sobre a pedra do demônio do sonho. O demônio na frente em si afirma que aquilo nunca foi uma pedra do retorno. Essa pedra não tem poder de retornar no tempo, apenas prende quem usou em um sonho criado pelo próprio demônio. Ainda elogia que os humanos são realmente obcecados, nunca esperou que tivessem chegado ao menos ao andar 77. Então, apresenta um quadro à frente de Jai, afirmando que já era hora de o verdadeiro jogo começar, e sabe que o garoto vai tomar a decisão correta. E no momento da escolha, o prota clica em não, e deixa o demônio completamente assustado. Um grandioso portal se abre de trás, e Jai avisa que, por conta desta conversinha, agora sabe o que a torre é de verdade. Ao rejeitar a oferta, apareceu o que seria a Torre dos Sonhos, e este era um item, sim, e também era conhecido como o Forte dos Arrependimentos, criado pelo grande demônio dos sonhos Mulark, onde todos os invocados eram jogados para dentro da grande Torre dos Pesadelos. Sabe que está em um sonho do criador disso tudo, e neste caso vai matar Beastrain para avançar ao próximo andar. Mas o demônio acaba informando que não era possível, porque não existia algo como o próximo andar. E enquanto tem a cabeça explodida, informa que não fazia sentido o que Jai desejava, e questiona qual era seu desejo mais íntimo. Seria um item? Uma habilidade secreta? Por que quer tanto continuar em frente? Ao reconstruir a cabeça, também informa que talvez o desejo de Jai fosse voltar ao mundo real. Afinal de contas, nunca existiu algo como impacto na torre, e memórias preenchem o espaço ao redor deles, fazendo o prota observar o mundo antes de entrar na torre. Amigos, famílias, pessoas importantes, todos estavam lá. E ainda mostra algo mais importante e surpreendente, um hospital com diversas pessoas em coma. E Jai chega perto de si mesmo em uma daquelas camas. Décadas já se passaram na torre, mas no mundo original, um mísero mês se passou. O demônio afirma que era impossível para Jai o derrotar, afinal de contas, o rapaz teve grande dificuldade em terminar o tutorial. E a partir de agora, existia uma diferença de níveis tão grande, tão gritante, quanto a de um humano para um dragão. O prota apenas suspira aliviado, afinal de contas, se estão falando de dragões, ele já caçou um antes, e logo avança para cima de Beastrain, portando seu espadão. A cena corta e vemos Jai voltando até a vila de Atopos, e seu ferreiro favorito não estava mais lá. Entrou em frangalhos dentro da sala e começou a forjar sua espada. É dito que se passaram 72 dias desde que entrou no último andar, e todos os dias enfrentou Beastrain sem descanso. Mas não importava quantos ataques usasse, não conseguia deixar nenhum arranhão naquele filho da mãe. Mas também não morre. Nenhum dos ataques do demônio deu a entender que desejava matá-lo. Por isso, não importa quantos dias ou até mesmo anos se passem, precisa matar aquele demônio. Do lado de Beastrain, ele está se segurando, diz que precisa se conter para não matar o garoto. Afinal, ele era um produto muito valioso e especial que vai vender no final disso tudo. E se chama de cultivador, que é um ser responsável por adaptar os produtos em segurança, usando de processos até que peculiares, tipo a Torre do Pesadelo. A primeira parte deste processo é selecionar as sementes boas, peneirar as que valem a pena, e o tutorial serve justamente para isso. Por isso que os verdadeiros escolhidos podem evoluir para o verdadeiro jogo. Mas Jai era bem diferente. Ele era um produto especial, mas ao mesmo tempo que se recusava a evoluir para o verdadeiro jogo. Talvez deveria matá-lo? Talvez. É dito que quando se morre na torre, sua alma não é destruída. Mas se fizer isso pessoalmente, talvez a alma de Jai possa ser ferida. E se isso acontecer, os demais cultivadores superiores poderão aparecer. E bom, isso é algo que Beastrain não quer nem um pouco. Precisa cultivar bem este garotinho, será o seu produto especial. Precisa ascender e se tornar um demônio de alto nível, e também pagar o empréstimo que fez ao comprar esta torre. E a gente achando que estava enrascado com algumas dívidas, né? O maluco aqui comprou uma torre de fantasia com empréstimo direto no banco. Enfim. Beastrain sabe que Jai era especial, porque os deuses que normalmente não fazem acordo com os demônios entraram em contato com ele. E antes de continuar pensando, detrás a estocada de Jai apareceu. E isso estava deixando o demônio bem maluco enquanto defendia o ataque. Pergunta o que diabos queria. Não se cansava disso tudo. Se só ouvisse o conselho de iniciar o verdadeiro jogo, tudo seria bem melhor. Beastrain se cansa e desaparece da sala.
criam uma pressão opressora no ambiente, e de trás apareceu atacando com força Jai, o mandando para a parede e explodindo no impacto. Rapidamente se jogou para cima do Prota e o agarrou pelo pescoço. Então começou a chiar igual um adolescente. Questiona em alto tom o que um moleque queria de verdade, poderia dar tudo o que desejasse. Então por que continuava com essa briguinha tola? E Jai só quer ir para o próximo andar, e mais uma vez o Leão Negro fica indignado que o cara não escuta. Não existe próximo andar, filhote. E Jai fica satisfeito que finalmente o demônio abriu o leque de opções, e os dois sentam-se à mesa para negociar. É basicamente para responder várias perguntas do Prota, confirmando que o multiverso existe. A Terra em si possui diversas dimensões. Existe um nível que é chamado de Grande Terra, que fica no topo de tudo, e abaixo dela, incontáveis ramificações. A Terra é um pequeno planetinha em um sistema dimensional. Este lugar foi chamado de Planeta 294. A Torre dos Pesadelos foi implantada para adaptar as pessoas deste mundo, por isso surgiram os andarilhos, as habilidades especiais e por aí vai. Assim que se adaptam à torre, ganham uma chance de viajar para outro mundo da Grande Terra. E demônios como ele têm o grande papel de apoiar esses jogadores. O Prata acaba questionando por que justo o seu mundo, por que estes jogos afetaram eles, e Beastrain os leva para outro lugar. Apenas afirma que tudo foi simplesmente pelo acaso. Não tem nada de especial. O mundo 294 apenas foi escolhido para estes jogos. Mas não era esta a pergunta. A real intenção é por que um demônio estava controlando os jogos. E Beastrain nem sabe responder isso direito, dizendo que é trabalho voluntário e que os demônios gostam de fazer esse tipo de trabalho bobinho em vários mundos. E lá na Grande Terra existe um paraíso maravilhoso onde demônios, deuses e humanos vivem em harmonia e felicidades. Mas é claro que o Prota não acredita em uma única palavra do que o Cramunhão aí tá falando. Ele nem mesmo consegue disfarçar a mentirinha. Tempos depois, logo fora do salão do mestre do último andar, já está olhando seus status já em frangalhos, e não tem nenhuma habilidade que ele possa evoluir. Tudo está no máximo, e mesmo assim continua não conseguindo atingir o demônio. Parece que as negociações não deram tão certo assim. E depois de tantas e tantas vezes, Jai deitou no campo gélido e imaginou se este realmente era o limite dos humanos. Mas algo em seu coração o fez pulsar forte, e uma luz estranha se projetou logo à sua frente. Ao encarar aquelas partículas, subitamente começaram a se juntar e do nada se transformaram em espécies de cubos. Não importa o que era aquilo, mas por algum motivo Jai entendeu que essas partículas eram a própria essência deste mundo, e por algum motivo este parece ter sido o presente dos monarcas. Ao questionar o demônio, foi explicado que estes seres eram os protetores da Grande Terra. Aqueles que completam o jogo das torres são recebidos pelos monarcas, e os heróis podem ganhar muitos benefícios a depender de qual for escolhido. E o próprio demônio manda o papo que ele iria aconselhar Jai a escolher o melhor dos monarcas caso decida participar dos jogos. Parece que agora, depois de muito tempo, o Prota deseja sair deste mundo, afirmando que em 10 dias vai finalizar isto. Logo, 9 dias ininterruptos de treino se passaram, e o demônio assistia com vontade o treino de Jai, e fica puto porque comprou esta torre de um golpista, uma torre que não permitia finalizar o andar sem um acordo justo ao vencedor. Já no dia seguinte, o Prata recebe todas as informações do mestre da torre, e agora estava pronto para iniciar o verdadeiro jogo. Beastrain até chora de emoção, esperou tanto, mas tanto por esse dia, finalmente poderia ir para casa. Até tomar uma estocada na fuça, e o Prota, mais uma vez, afirma que chegou a hora de caçar um demônio. Depois que conseguiu ver as tais partículas, a espada se tornou mais instável. Cada estocada que dava era uma sensação de desconforto, é como se fosse uma emoção nova surgindo. Essa parecia a sensação de estar vivo. Beastrain convoca a planta do 91º andar para prender o Prota, e afirma que nunca viu alguém igual ao garoto, e parece que o mesmo já havia descoberto que este tutorial nunca vai acabar até que Jai dê consentimento. Mas acaba revelando que desistiu de convencer o Prota a ir para os jogos reais, revelando assim que existia uma função automática na torre, que, após passar 100 dias da conclusão do tutorial, ela vai se encerrar completamente. E Jai começa a falar sobre coisas que supostamente não deveria, como chamar o demônio de Grande Templo da Provocação, um apelido que ele possui apenas na Grande Terra.
e que o mesmo teria 784 anos e visitou 128 mundos ao total. E parece que o que ia fazer era entregar o herói do tutorial para o monarca negro chamado de o Matemático. O demônio fica espantado com essas informações, não fazia sentido o garoto saber de tudo isso. Ao acabar explanando tudo, revela que não é o prêmio que esperam, e as partículas da essência explodem à sua volta e se livra das raízes de ferro. Logo avançou em um feroz ataque para cima do demônio, e o mesmo encarou com medo aquilo tudo. Até agora não fazia sentido tudo o que ouviu. Conseguiu desviar do golpe, mas sentiu o corte em seu ombro, e ao encarar Jai, ficou assombrado, porque até a lâmina foi alterada. Isso poderia ser a hiperadaptação. Desde que Jai chegou até este andar, imaginou mil e uma coisas, mas de tanto duvidar e também de se questionar, chegou à iluminação plena, um lugar sem dúvidas em sua mente. Beastrain removeu a regra que restringia sua verdadeira forma, e seus poderes demoníacos surgiram, e agora não iria mais pegar leve com o garoto. O demônio agora estava implacável, parecia uma tempestade de ataques incessantes. Cada um era poderoso e pesado e atordoava Jai. Porém, o prota não desistia e continuava defendendo os ataques e uma espécie de contador foi mostrado acima de sua cabeça. E quando chegou na marca final, no número mágico dessa contagem, o prota tomou distância do leão negro, e aquele fio branco o guiou mais uma vez até seu alvo, dessa vez usando a essência do mundo ao seu favor. E Beastrain sabia que aquilo não era só uma adaptação, era também um despertar. A lâmina junto do poder atingiu o demônio em cheio, que logo tombou ao chão. Com Jai em cima o encarando e avisando que humanos não são mercadorias ou degraus para demônios como ele, e que vai destruir todo este lugar para subir a um novo nível. Vai continuar mais e mais para destruir este mundo maldito que estão criando. Ao destruir o último andar e o mestre dele, as informações do prota foram completamente modificadas, entrando em total pane o sistema. Beastrain em sua mini-forma ainda avisa para parar, não havia mais nada para cima. Mas o prota sabia que tinha algo, tinha que ter algo. Durante os incontáveis anos, parece que decifrou as escrituras espalhadas pelos diferentes andares da torre. Toda essa torre era só a imitação do primeiro demônio, a Árvore da Ilusão. Parece que tudo foi escrito por Mulark, o verdadeiro criador da Torre dos Pesadelos. Então, usando da arma do dragão de gelo adaptada, conjurou um poderoso ataque para cima, e isso marca a destruição da Árvore da Ilusão e da Torre dos Pesadelos. Ao ser despedaçada, a própria torre deu fim ao tutorial, mas não conseguia compreender as rotas que tinha que tomar por conta da destruição total, e dá fim como se o tutorial tivesse falhado por não localizar andarilhos suficientes.